Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André aqui do Portal 01. Hoje eu estou aqui com o Maico, técnico da Máquina Forte. A gente vai falar um pouquinho, explicar para vocês um pouco sobre a serraria compacta, a SM-M1 compacta, né? Esse equipamento está aqui atrás da gente aqui. A gente já fez até um teste com ele, né? Por isso que já tem essa tora aqui em cima. Então agora a gente vai fazer troca de lâmina, a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Que surge sempre no uso desse equipamento e até para você que vai adquirir esse equipamento aí, tá bom? O que tu tens para falar um pouquinho sobre esse equipamento pra gente? Bom, essa máquina aqui é para o pessoal que procura um uso mais hobby, no caso, para atender o sítio, a chácarazinha, ou até domiciliarmente, no caso, quando precisa de alguma substituição de madeira, preciso trocar uma tábua, preciso serrar uma madeira quadrada para mim atender a minha residência, ou meu sítio, ou minha chácara, aí a gente usa esse equipamento aqui, que é para uso mais hobby. Então no caso ela vai ter uma qualidade de corte semelhante à questão das máquinas maiores, no caso que tem no mercado, só que com a praticidade de ser compacta e está entrando em uma caminhoneta pequena, uma carroceria de microtrator, no caso, fácil transporte, no caso, em 2 pessoas a gente vai conseguir estar movimentando ela e vai conseguir estar fazendo o corte da madeira que a gente precisa. Certo, Michael, qual que é o procedimento que a gente vai fazer agora pro primeiro nessa máquina aqui? Bom, primeiramente a gente vai estar trocando a lâmina dela para demonstrar como é que é feito esse procedimento nesse equipamento, no caso, que é a compacta, a serra, no caso. Vamos estar tirando essa lâmina, que nesse caso vai ser a lâmina que está usada, né? Tem que ser preparada de novo. E vamos estar colocando a lâmina que já está preparada e afiada ali e mostrar como é feito esse procedimento. Ah, tranquilo, tranquilo. Viu, pessoal? Então assim, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a câmera na mão, quando eu filmar o Michael agora, para quê? Para que eu possa chegar perto ali e mostrar para vocês assim, todas as dúvidas que for surgindo, eu vou pedir para ele vai sanando essas dúvidas, até para esclarecer para você que está em casa, que daqui a pouco vai adquirir um equipamento desse aqui, para você também já ter uma noção de como fazer esses ajustes, né, Michael? Que são muito importantes fazer esses ajustes aí, que dá muita influência na hora de tu cortar a tua madeira também. Então bora lá, vamos fazer? Vamos fazer. Certo, pessoal, então agora o Michael vai começar a fazer o procedimento ali, né? Primeiramente, o que a gente faz, Michael? Bom, primeiro a gente vai estar retirando essa proteção, lembrando que sempre quando a troca da lâmina for feita e terminada, é bom a gente sempre colocar essa proteção no lugar, porque o primeiro passo sempre numa operação é a segurança. Então a gente sempre tem que priorizar por manter a proteção no lugar sempre que for trabalhar com o equipamento. Aí eu vou estar tirando aqui agora, são engates rápidos no caso, então é bem prático para estar tirando essa proteção. Feito a retirada da proteção, a gente agora vai afrouxar a lâmina para tirar ela e estar substituindo pela lâmina nova. A gente vai afrouxar, no caso, a contraporta, que é o que dá a estabilidade para o parafuso com a vibração não estar desregulando sozinho, no caso, né? Certo, no caso afrouxando, né? Isso. Vou afrouxar, posso afrouxar ele bem aqui. Aí só vamos pegar outra chave aqui agora. E agora a gente vai fazer o mesmo passo para afrouxar, no caso, esse parafuso, que ele vai estabilizar essa, que seria quase que uma gaveta no caso, mas ela é feita com tubos quadrados aqui, no caso dessa máquina que é hobby. Então eu vou afrouxar esse aqui, ó, vocês vão perceber que a mesa vai afrouxar ali, no caso, a questão da lâmina. Aqui pela frente aqui agora já vai dar para ver melhor, ó. Então a lâmina já está frouxa, a gente já vai conseguir estar tirando ela. Tirei a lâmina aqui, ó. O pessoal dobra de várias formas diferentes. Eu tenho um jeito de dobrar que eu prefiro para ela ficar mais compacta, que é estar enrolando ela mesmo. Certo, Michael. Agora com a lâmina que foi preparada já, agora qual que é o procedimento que você vai fazer? Então eu vou estar abrindo a lâmina para estar colocando ela no equipamento. Vou abrir ela aqui. Abrir ela. Vamos colocar ela na máquina para regular. A gente coloca ela aqui entre os guias. Os guias são essas peças aqui embaixo? Aqui a gente tem o guia que é fixo, que é o lado onde vai ser a saída, no caso de corte. E a gente tem o guia de cá,
que ele é móvel e a gente vai estar ajustando conforme a bitola de madeira que a gente vai estar cortando. Então a lâmina está colocada, a gente já deixa ela mais ou menos alinhada da forma de trabalho como ela tem que ficar. E daí a gente vai lá para fazer o tensionamento dessa lâmina. Certo, no mesmo lugar onde a gente frouxou antes, né? Isso. Então a gente vai apertar aqui agora. Quando a gente tensiona a lâmina aqui no caso, o teste geralmente é feito manualmente mesmo. A gente vai ver quando a lâmina oferecer a resistência, no caso aqui, enrijecer de certa forma, a gente vai saber que a tensão está certa. E com as outras regulagens, no caso a cambase que a gente vai falar daqui a pouco, estando certa, quando eu tensionar suficientemente a lâmina, rodando ela com a mão aqui, eu já vou perceber que a lâmina vai parar na posição de trabalho correta que a máquina necessita, que é ficar o dente todo e aproximadamente 1 ou 2 milímetros ainda da garganta do dente, que é essa parte arredondada, ela vai ficar para frente do volante. Se você reparar, até ela está ainda um pouquinho para dentro, ela ainda está reta, então isso significa que está faltando um pouco de aperto nela. Quanto mais eu for apertar, mais ela vai dar uma comprimida nos volantes e vai estar trazendo a lâmina para frente. No momento que ela chegar a fazer o alinhamento que eu necessito para trabalho, isso após a máquina ter sido já regulada, eu já vou ter a certeza de que a lâmina está tensionada suficientemente bem. Certo, Michael. A questão da regulagem que você falou aqui da cambagem, como é que eu faço isso? Então, a cambagem, a gente vai estar vendo aqui. Eu preciso que, por exemplo, se esses dentes da lâmina aqui tivessem mais para fora, aqui no caso, o dente tivesse mais para fora e a metade da lâmina, ou mais dessa região, tivesse muito para frente, aí eu vou estar regulando a cambagem aqui. Nos dois volantes você vai reparar que tem essa regulagem, parafuso e contraporca, e o eixo vai ter a rosca, no caso, que vai fazer a sustentação desse parafuso. Pro lado de lá vai ser a mesma coisa. Então, apertando o parafuso, o volante vai abrir, frouxando o parafuso, o volante vai fechar. Dessa maneira você vai conseguir trazer a lâmina mais para frente ou mais para trás, de acordo com a necessidade da sua regulagem. Então aqui a gente já acabou de fazer a tensão da lâmina, no caso, que é a gente apertar esse parafuso, né? Tensionei, vou pegar, vou apertar a contraporca e vou fazer o mesmo aqui. Esse aqui vai estar tirando a folga do conjunto aqui da gaveta, né? E vou apertar a contraporca, no caso, também, para deixar os dois estabilizados ali e manter a lâmina na posição que a gente vai precisar para estar fazendo o corte da madeira agora. A lâmina aqui já está tensionada, como você pode ver, e aqui a regulagem a gente fez da maneira que é o correto para estar fazendo e realizando o corte da madeira, que fica o dente todo e mais aproximadamente uns 2 milímetros aqui da garganta do dente, que a gente chama que é essa parte redonda, vai estar ficando para fora aqui da lâmina ainda, e a parte de trás vai estar ficando praticamente rente ao volante. Assim seria a posição correta de trabalho do equipamento. Tranquilo, Michael. Michael, eu vi que aqui tem um mancal, né? Para que serve esse mancal aqui? Então, esse mancal, ele não tem a finalidade de tensionar a correia. Ele é única e exclusivamente para estar tirando a vibração da correia. Quando o motor faz força, ela não vai ficar estável como ela está aqui no momento, porque o motor, no sentido de giro que ele tem, ele vai estar esticando mais a parte de cima e folgando mais essa parte de baixo. Então esse mancal a gente só vai trazer ele perto aqui, praticamente encostadinho na correia, e ele vai estar tirando esse balanço da correia aqui no caso, para ficar mais esticadinho e trabalhar da maneira correta. Tranquilo, Michael. Agora, Michael, como é que eu faço o esticamento? Então, se não estica aqui pelo mancal, como é que eu estico a correia aqui do motor até na polia? Esse esticamento, ele vai ser feito da mesma forma que é feito o esticamento da lâmina. Aqui pro lado de cá, a gente vai ter uma gaveta, no caso, semelhante ao outro lado. Vai ter o parafuso que vai fazer a tensão da correia, a contraporca, e eu vou ter também aqui a mesma forma de estabilizar essa gaveta, vai ser nesse parafuso e contraporca também. Então, todo o procedimento que eu fiz pro lado de lá, eu vou fazer aqui anteriormente, no caso, né? Eu vou esticar sempre primeiro a questão da correia. Então eu faço esse esticamento, aperto os parafusos, faço o esticamento da lâmina, aperto os parafusos lá também e o equipamento está pronto para trabalhar.
Aí lembrando só que a gente tem que sempre colocar aquela proteção para estar trabalhando sempre com segurança. Aqui para colocar a proteção, eu sempre gosto de colocar primeiro essa trava superior, até para estar tirando já esse peso. Eu já deixo ela engatada e a hora que a gente baixa ela aqui, ela já está pendurada, então não tem perigo de cair. Aí eu vou colocar de um lado, vou estar travando e vou colocar o outro lado e vamos travar também aqui. Então a proteçãozinha já está colocada, bem rapidinho, e o equipamento vai estar trabalhando, oferecendo segurança ao operador e as demais pessoas talvez que vão estar trabalhando junto, retirando a madeira. Certo, Michael, então assim, a gente já fez a troca, a substituição no caso da lâmina, a gente já pôs a proteção para segurança, né? Qual que é o próximo passo agora? Então, agora a gente vai estar aprendendo como fazer a questão de bitola no equipamento. Aqui a gente tem a régua, que vai fazer o acompanhamento das medidas, né? Então ela vai ter a questão de polegada, na faixa do meio 2 polegadas e aqui na lateral milímetros. Lembrando que aqui de polegada e 2 polegadas a gente vai ter essa faixinha que vai fazer o desconto da espessura da lâmina na hora do corte. Certo, seria essa faixinha preta aqui, né? Isso, essa faixinha preta. Ah, ok. E para fazer o levante, no caso, ou a bitola para baixo, a gente vai fazer pelo acionamento nessa manivela. Lembrando que sempre que a gente for fazer bitola, a gente vai estar afrouxando a mesa. A gente tem aqui dos dois lados. Vou afrouxar e daí sim eu vou vir aqui e fazer a questão da bitola. Nesse equipamento, aproximadamente uma volta da manivela vai estar dando 1 polegada. Então eu também consigo me basear aqui pela manivela. Para levantar, o equipamento vai travando sozinho. Sempre lembrando que é bom a gente conferir se ele travou direitinho antes de estar soltando a manivela, para evitar o possível acidente. E para baixar a gente segura a trava e vai estar baixando até na bitola que a gente quiser fazer o corte. Então, para cima ela vai travando sozinha, conferir, soltei, aí eu posso estar cortando a madeira e vai estar em segurança, sem risco de sofrer algum acidente com a manivela. Certo, agora eu já regulei a bitola que eu quero cortar, daí tem que apertar de novo. Isso. O cabeçote da máquina. Acabei de regular, no caso, quando for fazer o corte, vou apertar as canelas aqui, que vai dar o nível perfeito da lâmina, e daí é só a gente serrar. Ah, ok. Aqui em cima aqui eu vi que tem uma cambuca aqui. Para que serve isso aqui? Então aqui a gente vai estar colocando água, que é para fazer a lubrificação, de certa forma, porque algumas madeiras possuem resina, e também ao mesmo tempo fazer o resfriamento da lâmina. Aí a gente vai ter aqui na frente, se você reparar, no guia móvel, ela vai ter a mangueira onde vai estar saindo essa água. Com a madeira mais seca, a gente vai estar colocando um filete de água um pouco maior. Numa madeira, no caso como essa que é verde, um gotejamento rápido já é suficiente. Isso eu vou estar regulando aqui nessa válvula, para mais ou para menos, de acordo com a madeira que a gente vai estar serrando. Ah, tranquilo. Eu vi que esse equipamento aqui ele está usando um motor a gasolina, né? Isso. Esse é um motor 15 HP a gasolina, que é o tamanho que foi recomendado e desenvolvido para esse equipamento. Ele também vai estar trabalhando com versão elétrica. Certo, Michael. Mas lembrando também, o trilho ele tem que estar bem alinhado, né? Isso. O trilho do equipamento sempre tem que estar 100% nivelado e também alinhado. Como ele é um trilho modular, ele vem, no caso desse equipamento, ele tem o trilho com partes, no caso, de 2 em 2 metros, a gente vai ter emenda. Então a gente tem a possibilidade do cliente que quiser cortar uma madeira maior, ele compra um módulo a mais ou 2 e assim ele vai esticando de acordo com a madeira que ele vai serrar. Esse aqui é um conjunto que é o padrão, no caso da máquina, que seria um conjunto de 2 módulos, formando assim 4 metros de trilho para a gente estar trabalhando. Adicionando mais 2, 6 ou 8 metros, conforme o cliente quiser, ele vai conseguir estar tirando uma madeira com um comprimento maior. Como é que a gente prende a tora, antes de a gente começar a fazer o processo já de corte dela? Então, para colocar a tora, a gente sempre vai fazer um estaleiro, alguma coisa que já fique nivelado com o trilho, para facilitar mesmo essa colocada da madeira, né? A gente, pro lado de cá, até se você quiser mostrar aqui, a gente vai ter esses batentes, a gente chama ele de batente fixo, que ele vai estar sempre de esquadro com o berço do equipamento. Então a gente aperta ele aqui, quando a madeira está inteira ele vai ficar mais alto, e daí a gente vem pro lado de cá, e a gente vai ter
esse prendedor que vai estar fazendo a fixação da madeira. Eu vou encostar ele próximo à madeira, aperto a questão dessa guia para fixar ele com o trilho. Vou ajustar a altura dele também, perto da madeira. Vou estar apertando e fixando ele nessa posição. E daí sim eu vou estar tocando essa rosca, no caso aqui, para fixar ele na madeira. Feito isso, a madeira está presa direitinho e daí a gente já pode serrar ela. Então a gente falou agora do trilho também, né? Da questão do alinhamento, que é muito importante, né? Maico, antes no começo do vídeo você falou também sobre o guia móvel, né? Isso. Aqui o equipamento ele tem, no lado de cá a gente vai ter esse guia, que é o guia fixo. Então ele sempre vai estar, de acordo com o batente fixo da máquina que a gente viu agora há pouco, ele vai estar sempre passando por fora do batente fixo. E a madeira vai estar sobrando sempre para cá, de maneira que esse guia é o guia móvel que a gente chama. Então, sempre que eu for realizar o corte da madeira, eu vou estar regulando ele o mais próximo possível aqui da questão da tora. Então eu vou estar apertando e daí sim eu vou começar a fazer o corte da madeira. E ele vai estar estabilizando melhor para não causar ondulações no corte. Tranquilo. Então agora a gente pode dar partida no motor e começar o processo de corte da madeira, né? Vamos lá, vamos lá. A gente liga, no caso, o motor, posição mão. Vou estar abrindo a gasolina, né? Que é sempre bom a gente deixar fechado e deixar o motor morrer sem gasolina, no caso morrer a seco. Pela questão de durabilidade, até por causa da sujeira no carburador. Se a gente deixar ele morrer seco, no caso ali, ele vai estar esvaziando o carburador. E quando a gente for trabalhar, a gente abre e por gravidade ele enche o carburador. A gente vai acionar, no caso, a chave lá de ignição. E a gente vai vir aqui, vai estar afogando ele, como ele está frio. Aí sim a gente vai dar a partida no equipamento. Outro detalhe importante aqui, pessoal, é aqui, ó, quando a gente for fazer o corte, no caso, no final da madeira, no final da tora, a gente vai estar virando aqui, a gente sempre tem que lembrar de, na hora de prender esses batentes aqui, que são chamados batentes fixos, a gente sempre tem que regular eles bem para baixo. A última bitola vai ser 1 polegada, então se a gente regular ele pegando aqui aproximadamente 1,5 cm,
mais ou menos isso já é suficiente para estar prendendo ela, porque ela não chega a fazer tanta força lateral para levantar a madeira. Então qualquer apoiozinho que ele tiver já é suficiente. E caso a lâmina pegar aqui nesse batente, ela vai estar danificando o fio da lâmina, ou até danificando a lâmina de forma que não seja corrigível quando arranca os dentes fora. Aqui a gente já virou a madeira, o batente a gente já botou eles bem para baixo, estão vendo ali? E do outro lado aqui o Michael, ele já tá apertando os gatos aqui também. Lembrando que também tem que estar bem para baixo para a lâmina não pegar no último corte, né? Isso, aqui vai ser o mesmo procedimento, a gente prendendo ele com aproximadamente até 1 centímetro, só que a ponta dessa rosca, no caso aqui, dê a mínima trava possível aqui que tiver, já é suficiente. Então botei ele todo para baixo aqui, coloquei todo para baixo lá, o equipamento vai bitolar, o último corte dele vai ser de 1 polegada. Vocês viram que equipamento maravilhoso que é a Serraria Compacta SMM1 da Máquina Forte? Eu peguei um eucalipto, transformei ele em palanque quadrado para cerca elétrica, que hoje é a minha necessidade no meu sítio, né? Agora você que tem um sítio também, e daqui a pouco precisa reformar a sua casa, um galpão, ou mesmo construir um galpão ou uma casa, transformar a madeira que você tem no seu sítio, o eucalipto, o pinheiro, em tábua, em palanque quadrado, né? Olha que equipamento maravilhoso que é esse aqui para você. Michael, a gente agora utilizou já o equipamento, a gente cerou já os palanquins que eu precisava. No caso agora a preocupação da afiação da lâmina, o que a gente precisa ter? André, essa preocupação é muito frequente. A gente escuta muito o questionário de clientes querendo saber justamente qual é o ponto certo, qual é a data certa, como é que eu sei quando eu preciso afiar a minha lâmina. Então a gente procura passar para o cliente o seguinte: como a gente tem vários tipos de densidades de madeira, uma mais dura, uma mais mole, acaba mudando esse tempo. Então essa percepção, como o corte é gradual e a perca de fio, vamos dizer assim, é pequena, de tábua a tábua ou de peça a peça que você vai cortando, é bastante difícil a gente perceber mesmo empurrando a máquina. Então o que a gente faz? A gente geralmente estipula um tempo para uma determinada madeira que é mais dura. Então o cara vai diminuir, ele vai fazer assim, vou trocar de 2 em 2 horas, por exemplo. Isso é um exemplo. E uma madeira mais mole, eu vou estar trabalhando e estendendo esse tempo um pouco mais. Mas o principal sintoma, vamos dizer assim, que vai passar essa percepção para mim, é justamente escutar o motor, é um fator. Então se a gente percebe que o motor está fazendo um pouco mais de força do que ele faz antes, com a lâmina bem afiada, bem preparada, é um dos sintomas que vai indicar a necessidade de afiação. Outro sintoma bastante frequente é quando a madeira começa a criar ondulações. Então eu estou cortando, ela começou a querer ondular muita madeira, significa que a lâmina está fazendo muita força para cortar. Então a gente vai tentar cortar no mesmo ritmo, ela vai começar a querer empurrar para cima ou para baixo pela perda de fio ou até da questão de travamento. Então esses são sintomas que vão me indicar que a lâmina precisa ser trocada. Quando a gente estipula um tempo e aprende a fazer essa troca no tempo ideal, tempo hábil,
a gente consegue tirar madeiras como o exemplo que a gente serrou agora, em palanques quadrados ou em tábuas, com muito melhor alinhamento. Assim a gente vai ter uma perda menor de madeira e uma madeira mais bonita para a gente estar colocando onde a gente precisar dentro da propriedade. Certo, então pessoal, esse foi o vídeo então de demonstração da nossa serraria SMM1 da Máquina Forte. Fica um convite a vocês para se inscrever aqui no canal da Máquina Forte, seguir a gente no Facebook também, no Instagram, né? Assinar o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Obrigado, Júlia, pelo esclarecimento que você deu pra gente aqui desse equipamento maravilhoso, né? Em questão a lâmina também, Júlia, a Máquina Forte produz um afiador também, né? Isso, a gente produz o afiador. A gente tem um afiador que vai atender desde a lâmina 1 1/4, que é desse equipamento menor, que é o equipamento hobby, até o carro-chefe, que seria a SMM4, que é o nosso maior equipamento na questão de serrarias, né? Esse equipamento vai estar fazendo a fiação desde a lâmina pequena até a grande. Tem regulagens, no caso, que vão permitir que ele trabalhe desde um passe 20 milímetros, que é a lâmina menor dessa 1 1/4, até 45 milímetros, que é o passo maior, no caso, do dente da lâmina da SMM4. Tranquilo, tranquilo. Mas pessoal, isso é conteúdo para outro vídeo, né? Então se inscrevam no canal, assinale o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? Desculpa se o áudio estiver um pouquinho corroído, que hoje está ventando muito aqui. Então a gente tenta trazer um conteúdo para vocês com qualidade, né? E às vezes o clima não está ajudando nessa questão. Mas um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!